Anton Mesmer, criador do magnetismo animal, manteve um lugar bem ambíguo na história. Alguns o veneram como um gênio, outros o consideram um charlatão. Mas será que é justo afirmar que Mesmer era um charlatão? Será que as técnicas do magnetismo animal eram terapêuticas? E como que era a medicina na época de Mesmer? Então, se você quiser saber a resposta de todas essas perguntas, é só assistir o vídeo até o final, porque é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísula, professor de psicologia, e nesse canal falamos de neurociência, filosofia e, é claro, de psicologia. Bom, primeiro vamos conhecer um pouco do Mesmer, para depois começar a responder todas aquelas perguntas. Mesmer iniciou sua vida acadêmica estudando teologia. Depois estudou direito e, finalmente, medicina. Depois de se formar em medicina, Mesmer ficou muito intrigado com relatos de que um padre no sul da França havia ganhado grande reputação como médico dos aflitos. E esse padre tinha o estranho nome de Father Maximilian Hell. O nome fica estranho porque Hell em inglês significa inferno, mas em alemão significa brilhante. Então Mesmer visitou o padre Hell e observou a forma como que o sacerdote tratava os enfermos. No seu tratamento, o sacerdote batia nos seus corpos e em seguida os pacientes entravam numa espécie de transe hipnótico. E aí, depois de despertarem, eles realmente pareciam estar livres de suas doenças e totalmente aliviados de suas aflições. Muitos sofriam de doenças de origem emocional. No entanto, algo intrigava Mesmer. Alguns desses enfermos também sofriam de males físicos. E depois desse transe hipnótico, eles pareciam estar curados. Então Mesmer buscou reproduzir as ações do padre Hell e conseguiu dissipar alguma de suas próprias dores, de suas próprias aflições. Franz Mesmer raciocinou que a cura deveria ser devido à passagem de alguma energia das mãos do padre para o corpo do paciente. E ele imaginou que essa energia deveria ter natureza magnética e chamou de magnetismo animal. Aliás, é importante ressaltar que essa ideia não era nova na época. O Oriente já trabalhava com essa ideia há séculos. Mas Mesmer era maçom e na maçonaria ele teve acesso a esse tipo de conhecimento. E a partir daí, Mesmer concluiu que o universo e todos seus elementos constituintes, as estrelas, os planetas, os seres vivos, possuiriam um fluido magnético responsável por animar os corpos orgânicos e inorgânicos. Dessa maneira, o surgimento de doenças seria decorrente da interrupção desse fluxo magnético. Aí, baseando-se nessa teoria, Mesmer criou vários métodos terapêuticos que visavam o restabelecimento desse fluxo, dessa energia. E aí, então, utilizando-se de ímãs e até mesmo da imposição de mãos, o médico procurava realinhar o fluxo energético dos seus pacientes. Aliás, esses colchões com ímãs que a gente tem hoje, filtros de água magnetizadores, vão se basear nessa mesma teoria, ainda que ela já tenha sido refutada. Mas vamos voltar ao Mesmer. Um de seus tratamentos consistia em colocar os pacientes assentados numa banheira de água com limalhas de ferro. Aí depois ele pressionava com bastante força os joelhos dos pacientes para que houvesse uma facilitação no processo de realinhamento magnético. E aí ele começou a usar ímãs, metais, para o tratamento de seus pacientes. Depois ele parou de usar os ímãs e passou a usar só a imposição de mãos. E a primeira paciente Mesmer que ele tratou com os ímãs veio até ele em 1774. Ela sofria de muitos males, como desmaios, vômitos, convulsões, delírios, dores de ouvido, dor de dente e muitos outros sintomas. E depois de várias tentativas de tratamento com os médicos da época, ela foi declarada incurável e já era inclusive esperado que ela ia morrer muito rapidamente. Segundo os relatos da época, Mesmer teria colocado alguns ímãs nas suas pernas, no estômago, e teria ficado pressionando essas regiões. Esse tratamento se repetiu por alguns dias. E depois de algumas semanas, a mulher teria se recuperado completamente.
Aí, em pouco tempo, a notícia se espalhou e o nome de Mesmer se tornou muito conhecido na sua região. Só que em 1778, depois de não conseguir curar uma pianista que tinha cegueira nervosa, Mesmer foi expulso de Viena e se instalou em Paris. Aí depois, na França, o médico se tornou muito popular com a aristocracia francesa devido às suas curas magnéticas. Mozart, que inclusive era maçom também, a rainha francesa Maria Antonieta, eram grandes admiradores do trabalho do médico austríaco. Mozart chegou a compor uma música em homenagem a Mesmer. Mas apesar de todo esse sucesso, o rei Luís XVI não se convencia sobre as curas realizadas por Mesmer. Aí ele encomendou à Academia Francesa de Ciências a investigação de Mesmer e de suas alegações terapêuticas. Para realizar essa investigação, a Academia nomeou uma série de cientistas e cidadãos proeminentes para compor o comitê de investigação. Só para você ter uma ideia, Benjamin Franklin, que na época era embaixador dos Estados Unidos na França, fazia parte dessa comissão. Guillotine, que ficou famoso lá pelo uso da guilhotina. Lavoisier, aquele da química. Pois é, ele criou o método cego, não o duplo cego, ele criou o método cego de investigação para investigar Mesmer. Porque nesse método cego, a pessoa que está participando da pesquisa não sabe onde teve a intervenção. Por exemplo, havia lá uma magnetização numa árvore. Aí o magnetizador tinha que descobrir qual árvore tinha sido magnetizada. Só que ele não sabia que árvore era essa. Esse método cego de investigação, depois virou o duplo cego da medicina, surgiu na investigação do trabalho de Mesmer. Inclusive, é importante ressaltar que Mesmer não aceitou participar dessa investigação. Na verdade, quem participou e foi realmente investigado foi Deslon. Charles Deslon, que era um médico muito famoso na época e que era um dos seguidores de Mesmer. E depois o relatório público dessa comissão, que inclusive tem na internet, concluiu que não havia nenhuma evidência científica no magnetismo animal e que as curas atribuídas ao magnetismo animal poderiam ter acontecido ou através de uma remissão normal do problema, ou até mesmo que a cura teria sido decorrente apenas da imaginação dos pacientes. Na edição, coloca aí o negócio do Mesmer, esse documento que eu tenho. Veja só, a comissão percebeu que as curas através do magnetismo animal eram reais. Foi constatado que os pacientes de Mesmer realmente melhoravam. O que foi realmente refutado, e que vale inclusive até hoje, foi a existência do magnetismo animal. Inclusive, o médico Charles Deslon, que foi investigado pela comissão investigadora, disse o seguinte: se a medicina da imaginação é a melhor, por que não devemos praticá-la? Falar que as curas de Mesmer não prestavam por não conseguirem provar a existência do magnetismo animal seria o equivalente a afirmar que os tratamentos de terapia cognitivo-comportamental, apesar de comprovadamente eficazes, não seriam válidos, porque afinal não temos como provar a existência de crenças nucleares, crenças subjacentes, que são elementos que vão ser importantes na teoria da TCC. E apesar de suas descobertas, nem Mesmer nem seus alunos ganharam autoridade no meio acadêmico. Inclusive, eles acabaram se tornando estigmatizados como hereges do pensamento científico. Depois de derrotado, Mesmer se aposentou e morreu na Suíça em 1815, totalmente desacreditado e totalmente no ostracismo. Devido aos rumores de fraude, o nome de Mesmer tornou-se símbolo de desprezo e de zombaria. Bom, mas será que é justo a gente afirmar que Mesmer era um charlatão? Não é justo. E eu vou explicar o motivo. Afirmar que Mesmer é um charlatão é anacronismo. A gente chama de anacronismo o erro de cronologia, onde se atribui a uma época ou algum personagem ideias, sentimentos, valores que são de outra época. Ou seja, não faz sentido julgarmos a honestidade intelectual de Mesmer a partir do que a ciência sabe hoje, no século XXI. Fato é, Mesmer realmente acumulou várias evidências empíricas de que algo estava acontecendo nos seus encontros com seus pacientes. E realmente estava acontecendo alguma coisa incrível. Pessoas estavam realmente sendo curadas. Ah, Alberto, mas
Era uma investigação científica. Não existia método científico igual a gente tem hoje. O método cego surgiu para investigar Mesmer. O erro de Mesmer, ao menos numa perspectiva científica materialista, foi atribuir a essas curas a manipulação do magnetismo animal. Só que o ponto é, esse erro só pode ser visto nos dias de hoje. É comum ver algumas pessoas criticando o trabalho de Mesmer, desconhecendo completamente o conhecimento científico da época de Mesmer, e principalmente como que era a medicina da época de Mesmer. Por exemplo, na época de Mesmer, não existia nenhuma distinção entre eletricidade estática e eletricidade. Os famosos experimentos de Luigi Galvani com a estimulação galvânica nas pernas das rãs só surgiram em 1791, quando Mesmer já tinha 57 anos de idade. A primeira bateria elétrica só viria a ser criada por Alessandro Volta em 1800, quando Mesmer já tinha em torno de 66 anos. Os famosos trabalhos de Michael Faraday e James Maxwell sobre eletromagnetismo só viriam a ser publicados anos, mas bastantes anos depois da morte de Mesmer. Inclusive, já ouvi criadores de conteúdo, divulgadores científicos, afirmarem que Mesmer enganava seus pacientes ao oferecer tratamentos médicos que não eram científicos. Tá de brincadeira, né? É absurdo alguém afirmar isso. Sabe como que era a medicina oficial da época de Mesmer? Sabe como que era o método tradicional de atendimento? Sangrai e purgai-o, e se morrer, enterrai-o. Esse era um ditado popular que se ouvia na Europa na época do Antigo Regime e que retrata com realismo o tratamento médico dispensado a muitos homens e mulheres em Lisboa, entre os séculos XVI e século XVIII. E na França não era diferente. Esse ditado popular faz alusão a uma das práticas médicas mais comuns da época de Mesmer, sangria. A sangria é uma modalidade de tratamento médico que estabelece a retirada de sangue do paciente como tratamento de doenças. Pode ser feita de diversas maneiras, incluindo o corte de extremidades ou com o uso de sanguessugas. Ela foi a prática médica mais comum desde a antiguidade até finais do século XIX. Ela foi usada por um período de quase 2000 anos. E frequentemente as pessoas morriam devido à sangria. Muitas vezes nem chegava a morrer da doença. Na Europa, essa prática continuou a ser muito comum até final do século XVIII. E é uma prática que matava mais do que curava. Aliás, em 14 de dezembro de 1799, George Washington faleceu devido a uma grave infecção na garganta. Ele estava com uma pneumonia. E para tratar a pneumonia, ele se submeteu à sangria. E o estado de saúde do ex-presidente americano havia se tornado mais delicado por causa dessas sessões de sangria, que fizeram com que ele perdesse uma quantidade significativa de sangue. Isso era medicina tradicional. Se eu tivesse doente na época de Mesmer, eu ia preferir ter os passezinhos magnéticos, os imãzinhos, do que ter sangria. Aliás, ainda sobre sangria, um pequeno parêntese. Nos dias de hoje, existe uma prática de sangria que é usada em casos em que os pacientes estão com nível de ferritina muito alto no sangue. No entanto, essa sangria de hoje não tem nada a ver com a sangria que era feita na época de Mesmer. E, finalmente, é importante ressaltar que Mesmer conversava e muito com seus pacientes. Ele tinha uma noção muito grande sobre a importância de acolhimento terapêutico, algo que também não era muito entendido na época. Mesmer foi um gênio e realmente teve ideias que poderiam ter revolucionado ainda mais a medicina. O efeito placebo poderia ter sido descoberto bem antes do que o século XX, quando foi descoberto. E o que muita gente ignora é que existiam forças políticas por trás dos relatos do Comitê de Investigação do Trabalho de Mesmer. Para variar, né? Naquela época, as ideias do magnetismo animal passaram a ganhar força entre os revolucionários. Sim, a gente estava na época da Revolução Francesa. Então, devido a essas motivações políticas, eles deixaram de estudar sobre o poder da imaginação, da sugestão, deixaram de entender o que seria efeito placebo. Nunca foi ciência, sempre foi política. E eu queria saber de você, você já tinha ouvido falar que Mesmer era um charlatão?
Já pensou em debater sobre esse tema diretamente comigo? É só virar apoiador. Clica aí no link da descrição e participe da nossa campanha do Apoia-se. Agora, se você quiser assistir a mais vídeos como esse, é só dar o gostei agora, inscrever-se, ativar a notificação, porque todo dia tem vídeo novo por aqui e até a próxima.